fisiológicas pra gente fechar, tá? Trato gastrointestinal eu acho que é um pouco mais tranquilo. 150 slides, viu? Sem não, mas tá sem os casos clínicos aí da outra parte. Ou seja, 150. 200 slides, tá? Pelo mais uns 10 aí, deve ter. Não sei se a gente vai conseguir ver tudo hoje. Tá frio ainda. Tá muito. Liga o ar aí. Senão eu vou começar a falar rápido. Não que não fale, né? Mais rápido ainda. O inconsciente fica querendo ir embora por conta do frio. Não, é o ar, cabeça. É o ar. É o ar. Onde liga aí? Ninguém especificou o que era, né? Não explicou, né? Precisa disso aqui? Meu Deus. Precisa disso aqui? Não, sobe lá na cadeia. Então a gente vai começar pelo esôfago, né? Então a gente trata o gastrointestinal, a gente tem o quê? Né? Que ele é responsável pela digestão do alimento. Né? Digestão, absorção e formação do bolo fecal e eliminação. Então o trato gastrointestinal compreende de boca a ânus, tá bom? E a gente vai ver as afecções do esôfago, do estômago, do intestino, os principais, e do pâncreas, tá bom? Fígado a gente já teve da vesícula e fígado a gente já teve em fisiopatologia hepática, tá? Então o esôfago, então ele é o órgão, né? É um tubo que conecta o quê? A boca até o estômago. Ele é um órgão muscular, tá bom? Responsável então por levar o alimento a partir da orofaringe até o estômago. Ele é um tubo muscular que tem características diferentes ao longo da sua extensão, tá bom? E é dividido em 3 partes. O esôfago cervical, que é a parte superior situada no pescoço, torácica, e o esôfago abdominal, tá? E ele é composto, então, por quatro camadas. Uma camada mucosa, que é essa camada mais interna, tá bom? Que reveste aqui, ó, o epitélio, tá? A gente tem uma camada submucosa, uma camada muscular e uma camada adventícia, tá bom? E aqui a gente tem, na parte, em contato com o diafragma ali, a gente tem a junção esôfago-gástrica, tá bom? Então a gente tem a diferenciação porque essa junção aqui, ela permanece, ou pelo menos deve permanecer fechada, quando não está ocorrendo deglutição do alimento. Então as principais doenças, né, a doença do refluxo gastroesofágica, né, o esôfago de Barrett, ele é o quê? Ele é justamente, são patologias decorrentes de defeitos, então, nessa junção, tá? Então, a gente tem um esfíncter superior, que vai controlar a passagem da faringe para o esôfago, e um esfíncter inferior, que vai ser responsável, então, por esse fechamento do esôfago após a passagem do alimento, tá? Então, o esôfago é responsável ali, eu coloquei para vocês lerem depois, mas por esse processo da deglutição, tá bom? A peristalse, então é necessário que ocorra uma contração da musculatura do esôfago para que esse alimento ele possa sair da orofaringe e chegar até o estômago. A gente tem glândulas que vão ser responsáveis pela secreção de muco ali, que vão tanto lubrificar quanto proteger essa mucosa, tá? De danos mecânicos e químicos, tanto relacionados ao próprio alimento, quanto relacionados também ao refluxo fisiológico que pode ocorrer no conteúdo do estômago
pro esôfago, tá? Ele tem o que? Reflexos ali que vão levar, nervosos, que vão levar ao fechamento desse esfíncter, tá bom? Respondendo então ao conteúdo gástrico. E ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, ali com a inervação do vago, que vai controlar tanto a motilidade quanto a secreção desse muco, tá? Quando a gente fala de esôfago, daí a gente entra aqui um pouquinho, vocês já tiveram na semiologia, quais são os sintomas que geralmente estão relacionados às doenças do esôfago, tá? Então a gente tem a disfagia, tá bom? Então, que é muitas vezes a dificuldade da deglutição. Se esse paciente tiver alguma patologia relacionada ao esfíncter esofágico superior, ele pode apresentar uma dificuldade para deglutir. Isso aqui é uma doença que, pelo menos em idade jovem, é mais difícil de ocorrer, mas a gente tem o quê? Que ao longo, a própria idade e também doenças como Alzheimer, muitas vezes podem o quê? Levar a uma degeneração e a pessoa perder esse reflexo, né? Essa dificuldade, então, o reflexo da deglutição nessa fase mais superior, tá bom? A gente tem o quê? Odinofagia, que é a dor ao deglutir, globus, que é a sensação, né, daquele aperto no pescoço, tá? Que pode estar relacionado a patologias tanto do esôfago, é comum também em casos de estresse, crise de ansiedade, né? Ela também pode ocorrer, mas uma pessoa que tenha globus pode ter então uma patologia do esôfago. Pirose, que é um sintoma específico do esôfago, tá bom? Então a azia, a queimação está relacionada a quê? Ao retorno do conteúdo ácido do estômago até o esôfago, tá? Então, a pirose não está relacionada, muitas vezes as pessoas pensam que estão relacionadas a quê? A gastrite, mas a pirose está relacionada ao refluxo, tá? Regurgitação, então, que é o retorno, né? Aquele gosto do alimento, o retorno do alimento através do esôfago. Tá? Também é um sintoma, o sintoma típico, tanto pirose quanto regurgitação, de doença do refluxo gastroesofágico, tá? Dor retroesternal, o paciente também pode ter, tá bom? Porque o refluxo desse conteúdo alimentar, desse conteúdo gástrico, ele é extremamente irritativo para a mucosa do esôfago. Então acaba levando ao quê? Pode levar a espasmo esofagiano e dói pra caramba. Então é uma dor retroesternal, tá? Que pode, inclusive, a doença do refluxo gastroesofágico entra como uma patologia com um diagnóstico diferencial de dor torácica, tá? E a hematêmese, que é o vômito com sangue, tá bom? Então, tanto a gente tem na síndrome de Mallory-Weiss, como a gente tem também, quando a gente viu lá em doenças hepáticas, as varizes de esôfago, que em geral são o quê? Secundárias à cirrose com hipertensão portal, que pode levar o paciente a esses quadros de hemorragia digestiva alta. A primeira patologia que a gente vai ver é a hérnia de hiato. Então, o que é a hérnia de hiato? A gente tem, então, que o esôfago ele é separado do estômago, né, através do diafragma, que vai separar o quê? Cavidade torácica de cavidade abdominal. Então, a junção esôfago-gástrica fica justamente nesse ponto de contato ali, né, de separação do diafragma. Mas pode ocorrer o quê? Pode ocorrer as hérnias hiatais, que é o quê? Que é a saída do conteúdo que deveria estar no abdômen, que pode ser tanto do esôfago quanto do estômago, né? Em hérnias mais graves, até mesmo você pode ter extrusão de parte do intestino para a cavidade torácica, tá? Então a gente tem dois tipos de hérnia que a gente classifica, a de deslizamento e a paraesofágica,
tá? A de deslizamento, ela ocorre quando o esôfago, a parte do esôfago ali, que já é abdominal, ela desliza para cima, tá bom? Essa é uma hérnia que é mais tranquila, né? A gente tem que é tipo 1, que é uma hérnia que muitas vezes nem causa sintomas no paciente, tá bom? Então é uma hérnia ali que não necessita de muitas vezes de intervenção cirúrgica. Às vezes é um achado, o paciente nem faz uma endoscopia e descobre que tem essa hérnia de hiato, tá bom? A gente tem o tipo 2, que é paraesofágica, quando você tem o quê? O fundo do estômago se protuindo através do diafragma, tá? A tipo 3 é uma hérnia mista, então você tem a junção tanto do deslizamento quanto a paraesofágica, e a tipo 4, que é uma hérnia complexa, então você tem o quê? Deslizamento, estômago, intestino protuindo, então, para a cavidade torácica, tá? Tranquilo, né? Acho que esse conteúdo ali é mais fácil. Eu não vou ficar falando para vocês aqui de tratamento, né? Mas... É só cirúrgico. Dependendo do grau, sim. Né? Mas... Aqui, então, é a descrição do que eu falei para vocês, tá? Para deixar aí para vocês estudarem, tá bom? E a calásia. O que é a calásia? Então, a calásia, ela vai ser o quê? Uma patologia, né, que afeta o esôfago, que você vai ter o quê? Vai estar relacionada a uma incapacidade do esfíncter esofágico inferior, tá bom? E a gente vai ter então o quê? Essa tríade, tá? Um relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior, um tônus aumentado do esfíncter esofágico inferior e uma aperistalse do esôfago. Então isso vai levar o paciente, muitas vezes, ao quê? A comer e aquela sensação de entalamento, tá bom? Por quê? Porque o esfíncter, a partir do momento que você começa, né, você mastiga o alimento e ele vai, né, passa pelo esfíncter esofágico superior, o que acontece? O esôfago, como eu falei, ele vai contrair, o esfíncter esofágico inferior vai se abrir e o conteúdo vai passar para o estômago, tá bom? Na acalásia, você tem uma dificuldade nisso, do alimento passar pelo esôfago e entrar no estômago. Por quê? Porque você tem ali, ó, essa tríade. Então, relaxamento incompleto. Então, o esfíncter esofágico inferior, ele não se abre completamente. Por quê? Porque você tem aqui, ó, um tônus aumentado desse esfíncter, tá bom? E você tem uma dificuldade, uma aperistalse. Então, o esôfago, ele não se contrai para fazer a propulsão do alimento dentro do esôfago, tá? Que patologia que causa isso aqui? A gente tem tanto a acalásia primária quanto secundária. Mas isso aqui, gente, ele ocorre nos pacientes com chagas, tá bom? Chagas crônicas. Por quê? Porque chagas crônicas não tem tratamento, tá bom? Você tem um tratamento da fase aguda. Então, a partir do momento que o Trypanosoma cruzi, ele adentra na musculatura ali, ele permanece e ele vai levando à destruição do plexo nervoso. Então, ele perde, né, essa capacidade ali da musculatura, vou ter destruição muscular e destruição nervosa também, tá? E aí é muito comum o quê? O que você tem no chagas? Megaesôfago. Então, todo paciente que tenha megaesôfago, ele tem que ser investigado em relação a chagas, né? Pode ter também o megacolon, né? Também pode levar a cardiomegalia, né? Mas pode levar também, ocorre também essa destruição ali, tanto da musculatura quanto do plexo nervoso, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem a primária, tá bom? Que está relacionada a defeitos do próprio esôfago ali, tá bom? De uma etiologia muitas vezes idiopática, tá? E uma acalásia secundária decorrente, que pode ser decorrente de uma infecção, que o mais comum é aqui a doença de Chagas, tá? Então você perde essa capacidade ali de controle neural desse esfíncter,
tá bom? Levando ao acúmulo de alimento e, consequentemente, esse acúmulo de alimento no esôfago vai levar posteriormente a quadros de megaesôfago. Então, as manifestações clínicas... Rapaz, eu fiquei com medo. Vocês viram que o maníaco lá do cinema... professora, essa é o segurança? 25 anos. Você trouxe até segurança hoje, Já, professora. eu falei, gente, como é que vão colocar na rua um cara que entrou dentro do cinema e matou um monte de gente? E ele saiu agora. 25 anos preso e agora saiu. Eu falei, vai Professora, matar ele de tá novo. novo ainda, você viu? Ele fez a Que tá, ele tinha 20 e poucos anos. eu acho que ele tinha aquele cara que tem mesmo. Ele era quase adolescente. Não, ele fazia medicina na USP. Como é que é, professora? Aquele cara que entrou no cinema e metralhou um monte de gente. já deu. Vocês eram crianças, né? Professora, pai. Essa aqui é fofoqueira desde pequena, ó. Vocês eram crianças. E agora, essa semana, ele ganhou... Ele era estudante de medicina da USP. Ele entrou no cinema em São Paulo e saiu atirando um monte de gente. E agora ele foi solto. Umas 3 vezes. Faz 25 anos que tá Estuda na aqui. USP era meio doido, porque ainda mais naquela época eu tinha que estudar para entrar. As manifestações clínicas, então, que a gente vai ter, a gente já falou disso, bora voltar. Disfagia, regurgitação, dor torácica e perda de peso devido ao quê? A uma ingesta inadequada. Então, o paciente não consegue se alimentar, né, de maneira eficaz. O diagnóstico, então, pode ser feito por endoscopia, manometria esofágica, né? A gente tem aquela pH-metria, que é o padrão ouro para diagnóstico de refluxo, né? Que vai medir justamente, né, o controle desse esfíncter e, nos casos de megaesôfago, radiografia com bário, tá? Você vai conseguir... Esse é o radiografia com bário, não... Radiografia com bário, você vai ver tanto a questão da peristalse, então como que o alimento vai passar, quanto a presença também de uma anormalidade do próprio esôfago, o megaesôfago. Já dá para ver com EED, né? Que é o esôfago do estômago do dentro. Endoscopia? Não é um raio-x, mas também. Ah, tá, você pode fazer, sim. Aí Você vai ver até o intestino. Então, eu coloquei aqui o megaesôfago, então, vai ser o quê? A complicação decorrente, então, dessa deficiência desse esfíncter esofágico inferior, tá bom? Que é em decorrência, então, essa dilatação em decorrência desse distúrbio, tá? E a doença do refluxo gastroesofágico. Doença do refluxo gastroesofágico e úlcera péptica provavelmente são as doenças mais comuns, inclusive para a prova, né? Não falo só a minha prova, não, eu falo sobre a prova de residência, né? Que são matérias que estão constantemente ali, que caem em questões, tá? Então, o que é a doença do refluxo gastroesofágico? Doença do refluxo esofágico, ela ocorre quando existe o quê? O refluxo do conteúdo do estômago para a região do esôfago, tá? Não, porque a partir do momento que o alimento ele passa do esôfago, passa pelo esfíncter esofágico inferior, o aumento da pressão e a presença do alimento é o que deveria fazer com que esse esfíncter ele o quê? Se contraísse e fechasse, não permitindo a passagem desse conteúdo, tá? Então, quando você tem uma deficiência aqui nesse esfíncter, eu posso ter, então, o refluxo desse conteúdo do estômago, tá? E isso vai levar, vai ter consequências, né? Por quê? Porque a mucosa do estômago é completamente diferente da mucosa do esôfago. Então, a mucosa do estômago, ela foi feita para esse ambiente ácido, né? E a do esôfago não. Então você pode levar você pode ocorrer lesões, uma esofagite, que é uma inflamação, quanto você pode, a cronicidade desse refluxo pode levar à metaplasia e posteriormente a um câncer de esôfago, tá? Então, quais são os fatores de risco para a doença do refluxo gastroesofágico? Obesidade, tabagismo, 2 vezes tabagismo, hérnia de hiato, tá bom?
má alimentação e gastroparesia. Então, esses são fatores de risco que estão extremamente relacionados a essa doença, tá? Então, qual é a fisiopatologia? A gente tem o quê? A gente tem, como eu falei para vocês, então, que após ali o esfíncter esofágico inferior, então, ele deveria ocorrer o quê? Após a passagem do alimento? Ele se fechar e não permitir o refluxo desse alimento do estômago, tá bom? Você pode ocorrer o quê? Você tem períodos de relaxamento transitório desse esfíncter. Por quê? Porque a gente está o tempo todo o quê? Produzindo saliva, né? A gente está... também tem a questão, a gente acumula gases no estômago, então muitas vezes ocorre o quê? A abertura, a questão do arroto, tá bom? Mas nos pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, essa abertura, então, esse relaxamento, ele ocorre muito mais vezes, numa intensidade muitas vezes muito maior, permitindo então o refluxo desse conteúdo do estômago, tá? Pacientes que tenham esvaziamento gástrico retardado também, né? Então o alimento ele permanece muito tempo dentro do estômago, né? A gente tem gastroparesia e aí também pode levar a esses episódios de refluxo. A hérnia de hiato também, né? Pode ser uma das causas de doença do refluxo e a motilidade esofágica também comprometida. Então, se você tem ali uma dificuldade nessa peristalse, isso vai levar também ao refluxo, tá? E aí, persecreção ácida gástrica do estômago, tá bom? Então, a gente tem os sintomas típicos, que eu já falei, que são regurgitação e pirose. Então, pacientes, o diagnóstico, gente, de doença do refluxo gastroesofágico, ele é clínico, tá bom? Se o paciente chega para você queixando que ele pelo menos 2 vezes por semana, há um mês, tem sintomas de pirose e tem sintomas de regurgitação, ele é um paciente que você pode fazer o tratamento de doença do refluxo gastroesofágico, tá? O tratamento, a maioria que já deve ter feito, constitui inibidores de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, tá bom? E medicamentos que acelerem, muitas vezes, esse esvaziamento gástrico, além das mudanças na questão da alimentação, né? Evitando alimentos que sejam mais irritativos, coisas gaseificadas, ácidas, e o paciente, com esse tratamento, ele vai apresentar melhora, tá bom? E você tem os sintomas atípicos, então a questão da dor torácica, doença do refluxo gastroesofágico, é uma causa de tosse crônica, tá? Então existem pacientes que têm tosse crônica que não está relacionado ao aparelho respiratório, está relacionado à tosse. Então todo paciente geralmente é uma tosse seca, é uma tosse que piora. É uma tosse seca, é uma tosse que geralmente piora após a alimentação, piora em período noturno ao deitar, tá bom? Porque aí você tem, né, você tem o estômago, o esôfago e a boca ali no mesmo nível, né, quando você deita, tá? Os pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, que tem asma, pode ser causa de precipitação de broncoespasmo, tá bom? Porque você pode ter o quê? Microaspirações, tá? De conteúdo gástrico, que vai ser o quê? Que vai ser o desencadeador dessa crise de asma, tá? Você pode ter também pacientes que têm sinusite de repetição, ou muitas vezes até pneumonias aspirativas de repetição, tá bom? Justamente por conta dessas microaspirações que ocorrem, tá? Pigarro, rouquidão também, tá? São coisas que tem que ser, muitas vezes, a doença do refluxo gastroesofágico tem que entrar, né, como investigação nesses pacientes, tá bom?
quais são as complicações relacionadas à doença do refluxo gastroesofágico? Esofagite, esôfago de Barrett e estenose, tá bom? Esofagite, então, é o processo inflamatório que ocorre ali na mucosa do esôfago, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ver o esôfago de Barrett vai ser uma metaplasia, tá bom? Que vai ocorrer em decorrência dessa agressão crônica. E estenose também, que é o quê? Que é a diminuição da luz do esôfago decorrente desse processo inflamatório, levando, né, a um processo ali de fibrose, tá bom? Diagnóstico, como eu falei para vocês, clínico, né? Exame se você tem complicações, pode ser feito tanto a endoscopia quanto a pH-metria. Então, o que eu quero que vocês se lembrem em relação aqui, ó, fisiopatologia, pode ocorrer pelo que, ó, ali, em decorrências de alterações no esfíncter esofágico inferior, tá bom? Então, relaxamento transitório, que pode ocorrer, né, mais vezes, né, e de maneira mais relaxada ali, esvaziamento gástrico retardado, hérnias de hiato, motilidade esofágica comprometida e hipersecreção gástrica são, né, os pontos que podem levar à doença do refluxo gastroesofágico, tá bom? Aqui eu coloquei uma foto para vocês, deveria estar lá em cima, né? Mas do esôfago aqui, ó, é aquele bário contrastado, tá bom? Então é o raio-x com bário contrastado, então no esôfago, mostrando o esôfago normal, aqui ó, um mega esôfago e aqui o espasmo esofagiano. Então o alimento vai passando pelo esôfago, né, e você tem o que? Múltiplas contrações ali do esôfago, isso causa dor pra caramba. Não sei se alguém aqui já teve. Eu tive esses espasmos esofagianos quando eu tomei clindamicina para mastite. É uma dor que eu falei, se eu não fosse médica, não tivesse tomado clindamicina, eu ia pro pronto-socorro. Eu falei, mas eu vou tomar pantoprazol aqui para ver se melhora, porque dói pra caramba. É uma sensação realmente de sufoco aqui no peito, uma dor horrorosa. E a síndrome de Mallory-Weiss, que a gente, né, vocês já devem ter ouvido falar aqui. O que é isso? Nunca ouviram falar? Que é uma hematêmese decorrente de vômitos repetitivos, que é muito comum em quem? Pacientes alcoólatras, tá? Então o paciente ele fica com múltiplos vômitos que vai levar à laceração, tá bom? Da mucosa, ocasionando uma hemorragia digestiva alta, tá bom? Então, ó, as causas mais comuns são alcoolismo, bulimia e hiperêmese gravídica, tá? Então você tem ali, ó, a junção ali, esôfago gástrica, e o paciente, né? Você tem pacientes que vomitam repetidamente, então aumentando a pressão ali nessa região, que faz com que haja uma laceração, tá? Dependendo do nível da lesão, o paciente pode ir a óbito, tá bom? Esôfago de Barrett. Então, esôfago de Barrett a gente viu que é uma complicação da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Então, aquela esofagite crônica, aquela inflamação crônica na região do esôfago vai levar ao quê? A uma metaplasia intestinal. O que é metaplasia? Vocês viram em patologia. É quando o quê? Isso. Você perde o epitélio normal daquela região por outro, e nesse caso o quê? Vai ser intestinal, né? Para tentar o quê? Aguentar a acidez que está refluindo ali pro esôfago, tá? Então você tem a substituição das células normais da mucosa do esôfago por células intestinais, tá bom? Isso aqui é o que? É um precursor para adenocarcinoma de esôfago, tá? Então você tem aqui, ó, as células normais do esôfago e essa esofagite crônica, levando então a substituição pelas células do intestino. Então, e por que isso acontece? Ah, eu devia ter colocado esse videozinho tão bonitinho, bem rapidinho.
Depois eu acho de novo e coloco aí para vocês verem. Mas eu tenho o quê? Essa transformação, essa metoplasia que ocorre ali, então, no esôfago, pode ser decorrente de migração de células-tronco, tá bom? Então, essa inflamação crônica faz com que células-tronco sejam liberadas, tá bom? Cheguem ali na região dessa inflamação e se diferenciem, então, em células intestinais, tá bom? Você pode ter aqui, ó, expansão de células embrionárias que estão ali na junção esôfago-gástrica, tá? Migrando e se diferenciando, então, a também células intestinais, ou você pode ter células-tronco, né, que ficam circulantes no sangue e ao chegarem ali na região dessa inflamação, vão levar vão grudar ali e vão levar a diferenciação dessas células intestinais. Essas são as teorias para o esôfago de Barrett, tá? Por como que acontece essa transformação, tá bom? Então essa transformação, as três teorias você vê o quê? Que você tem a base de células-tronco, tá bom? Então você tem células indiferenciadas, tá? Que pode ser tanto circulante, né? Tanto que foram direcionadas justamente para isso a partir da medula ou do próprio estômago ali, as células residuais que vão levar a essa diferenciação, tá? Não é que a célula do próprio esôfago se transforma. Você tem o que? Células indiferenciadas, tá bom? Que vão chegar ali e vão se diferenciar em decorrência dessa agressão, vão se diferenciar em células intestinais. Então você tem o que? O diagnóstico ele é dado através da endoscopia. Então na endoscopia consegue-se perceber, né, a diferenciação da mucosa normal, né, para o esôfago de Barrett, para essa nova constituição ali celular, tá bom? Então é feito o que? Retirado o material para biópsia na endoscopia e feita a análise, tá bom? Então, microscopicamente, você tem ali metaplasia do tipo intestinal, tá? De esôfago é isso. Eu não sei por que quando vem para esse computador ele muda a fonte, né? Deixa eu só subir aqui. Ai, meu Deus do céu. Sim. Vai quase 10 horas, né?
vamos lá para o caso clínico. LRL, sexo feminino, 20 anos, parda, estudante natural de Feira de Santana e procedente de Salvador. Encaminhado ao ambulatório de gastro com história de pirose retroesternal há 5 anos. Anteriormente, os sintomas se apresentavam de forma esporádica, mas nos últimos 6 meses a frequência e intensidade dos sintomas aumentaram. Atualmente, apresenta episódios todos os dias da semana, com pior após refeições volumosas e após deitar-se, além de ser acompanhada de regurgitação, sem fator de melhora. Refere que, associado a esses sintomas, apresenta tosse seca e rouquidão. Nega náuseas, vômitos, diarreia, odinofagia, disfagia, hematêmese, perda ponderal e halitose. E aí? Você cadê? E aí? O que geralmente a gente faz? Podem começar aí. Esse é o doença do refluxo gástrico do pai. Quais são os sintomas? Ela foi pegando. E aí? História, né, de falou que piora pirose retroesternal, tem história. Olha ali, ó. O que chama a atenção aqui, primeiro? A história da pirose Há 5 anos. Pirose, 5 anos, né? Tempo. Então é crônico, né? 5 anos de sintomas. E ali, quais são os sintomas típicos que a gente tem? nos últimos 6 meses Aqui não dá. os episódios aumentaram. Sintoma típico é pirose e regurgitação. Então ela tem sintomas típicos e tem sintomas atípicos. Quais são os atípicos? Tosse seca e rouquidão, são as duas. Tosse, rouquidão. Olha ali. Bem típico. Piora quando ela faz o quê? Pior quando ela se deita. Piora ao deitar. Ou após refeição. Refeição volumosa. Quiser acender a luz. E nega náusea, vômito, diarreia, odinofagia, disfagia, hematêmese, perda ponderal e halitose. Então, nega uso de medicamentos contínuos e alergias, nega tabagismo e etilismo. Refere que possui alimentação bem desregulada, então uma alimentação ruim, abusando de pães, fast food e comidas processadas. Então, ali, a alimentação dela é péssima. Fatores de risco: obesidade, tabagismo, má alimentação, né? Que a gente viu. A alimentação dela é inadequada. Obesidade. Obesidade é fator de risco para doença do refluxo gastroesofágico. Mas ela tem obesidade? Não, tô falando, fatores de risco. Só fazendo uma revisão, gente. IMC de 20, obesa, eu falei, lascou. Já apareceu aqui? Ao exame físico, então. Bom estado geral, orientado em tempo e espaço, vigio, sem linfonodomegalia, febril, corada, hidratada, anictérica, cianótica, nossa, coisa tudo. Peso 53 quilos, altura 1,61 e MC de 20. Exame cabeça e pescoço, apresenta erosão do esmalte dentário e irritação na faringe. Aparelho respiratório sem alterações, cardiovascular sem alterações e abdômen cardiovascular sem alterações. Exame também. E abdômen também sem alterações. O médico gastroenterologista. Ah, tá. Vamos lá, voltar. Então, o que no exame físico dela chama atenção? A parte dessa do dente aí, Isso.
Erosão do esmalte dentário e irritação da faringe. Então, o que é isso? É a acidez do estômago. Tem dentista aqui. Não sei se tem. Tem. Tem? Você tá me dando contato. Dor de cabeça? Não, tá me dando contato. Então, a erosão do esmalte dentário e ali, ó, irritação da faringe por conta o quê? Do refluxo, né, do conteúdo gástrico, tá? Então, ali, ó, erosão dentária. Será que é cegueira? Será que é cegueira? Eu poderia colocar um caso clínico aqui de repente, que ela queixa de tosse crônica, que vem apresentando episódios de broncoespasmos frequentes, que ela tem sinusite de repetição, tá bom? Que ela tem feito tratamentos repetidos para laringite por conta da rouquidão, tá? Então, e tudo isso pode entrar, poderia ser, tá lá, os sintomas atípicos, tá? Vocês têm que pensar em doença do refluxo gastroesofágico. Então, ali, o médico apontou como principal sinusite de repetição, professora. Sinusite de repetição, porque você tem o retorno do conteúdo, pode levar o quê? Tanto a microaspirações, levando a broncoespasmo e a pneumonias por broncoaspiração, quanto esse conteúdo também pode levar a infecções de vias aéreas superiores, tá? Então, sinusite. E a irritação da faringe também, né? Pode ter ali tanto a irritação de faringe, tá? Então, o médico apontou a principal suspeita de doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque ela já tinha sintomas crônicos todos os dias na semana, né? Nos últimos 6 meses, e os sintomas já vinham há 5 anos, tá? Como conduta, orientou a paciente aqui a tomar omeprazol e realizar uma endoscopia digestiva alta com biópsia. Após um mês, a paciente retornou ao consultório com os resultados de exame. EDA apresentou esofagite erosiva grau B e esôfago de Barrett. Além disso, a paciente relata controle dos sintomas, refere o uso correto de medicamento e está tentando melhorar os hábitos alimentares, evitando excessos e consumos de alimentos mais leves e saudáveis. Então, ali, o que é doença do refluxo gastroesofágico? Isso aqui é para vocês, para a gente fazer a revisão. O que é? Você pode juntar 1 com a 2 ali. Então, o que é? Doença do refluxo gastroesofágico é uma patologia do esôfago em que existe o quê? Refluxo do conteúdo do estômago ácido, tá bom? Para o esôfago. A fisiopatologia vai envolver o quê? Principalmente uma deficiência relacionada ao esfíncter esofágico inferior, com aberturas, relaxamento desse esfíncter, pode ser ocasionado também por gastroparesia, então um tempo maior de permanência do conteúdo da comida no estômago, quanto pode ser ocasionado por mais o quê? Hérnia hiatal, e aí? E hipercloridria, que a gente viu lá. Então, a resposta é essa, tá bom? E qual a relação de doença do refluxo gastroesofágico e esôfago de Barrett? Eu poderia colocar aqui qual que é a correlação entre as patologias da paciente. E aí? Igual fiz na prova, vocês, um monte de gente errou. A gastro DRG vai causar sintomas parecidos, mas após eu colocar ela que vai induzir a metaplasia. Então, o esôfago de Barrett é o quê?
É uma patologia em que há metaplasia intestinal no tecido do esôfago. Isso é decorrente do quê? De uma esofagite crônica, então é uma substituição em decorrência de uma esofagite crônica ocasionada pela doença do refluxo gastroesofágico. Essa é a resposta. É a mesma resposta que eu queria que a paciente apresenta. Infecções urinárias de repetição por Klebsiella, que são produtoras de... Não, que são produtoras... É urease. De urease, é porque aqui também é. Produtoras de urease que levam o quê? A formação de cálculos de Struvita, coraliformes. Difícil. Tá bom? Então, é isso, tá bom? Vocês não precisam ficar fosforilando. Não, tá? A gente gosta de fosforilar com o som. Daí gosta de errar também, né? O ser humano não confia em si mesmo. O outro caso clínico, então. Paciente SLSS, sexo masculino, 51 anos, negro, procedente residente em Salvador, comparece à emergência com epigastralgia há um dia, relatando piora com a alimentação e dor em queimação sempre relacionada também com o ato de se alimentar. Nega o uso de medicamentos para melhorar a dor. Nega comorbidades, doenças prévias ou alergias. Então, o que a gente tem aí? Epigastralgia, então ele tem dor. O que mais? Queimação, que seria azia, né? Nesse caso. O que mais? Então, aqui ó, piora com a alimentação, né? O que a gente tem, gente? A gente tem tanto as questões do esôfago quanto do estômago, tá bom? Gastrite e úlcera péptica e úlcera de duodeno. Então, assim, a doença do refluxo gastroesofágico, você tem o quê? Em geral, essa piora ocorre após a alimentação, porque quando você vai ter o alimento ali no estômago, o aumento da pressão, né, do estômago, e o refluxo vai ocorrer então quando você tem o quê? Um estômago cheio, tá bom? Em geral, quando você tem o quê? Gastrite ou você tem a úlcera, muitas vezes a alimentação é um fator de melhora, né? Por quê? Porque o alimento chega ali no estômago ou no duodeno e tampona, né? Diminui a acidez, tá? Então ele tem o quê? Epigastralgia e pirose com piora ali após se alimentar, tá bom? Então, relacionadas a antecedentes familiares, revela pai hipertenso, mãe diabética, refere alcoolismo prévio e nega tabagismo. Ele não bebe mais, não bebe quando? Um dia. Né? É assim, esse paciente. Tá igual o paciente, nossa, gente. Tudo bem, a senhora bebe? Não, bebo não. Ah, tá. Mas quanto tempo a senhora parou? Não, desde que eu fiquei internada aqui. É assim, lá do Semetron é assim. Você droga não. A senhora fuma não? E quando a senhora parou? Desde que eu não fiquei internada aqui. Quanto tempo tem isso? Um mês. 3 dias. Isso aí. Ao exame físico ali, ó, bom estado geral, lúcido orientado tempo e espaço, eupneico, normocárdico, normotenso, afebril, anictérico, hidratado e corado. Aparelho respiratório sem alterações, cardiovascular também sem alterações, digestório também sem alterações, extremidades sem edemas, bem perfundidos, neurológico também normal. Então ele recebeu alta, recebeu medicamentos, recebeu alta, tá bom? E aí com receita de domperidona ali, 3 vezes por dia e orientação para retornar caso os sintomas retornassem. Suspeita diagnóstica, possibilidade de gastrite, doença do refluxo. Quais seriam as nossas hipóteses diagnósticas aqui? Doença do refluxo gastroesofágico, provavelmente pelo que ele falou, tá? Aí, cerca de uma semana depois, o paciente retorna à emergência, relatando vômitos há cerca de 5 dias, associadas à intensa epigastralgia.
nega febre, diarreia e sangramentos. Refere epigastralgia com pirose associada a episódios de vômito. Então esse paciente aqui, ele já complicou, né? Além, né, da epigastralgia ter piorado, ele passou também a apresentar vômitos já há 5 dias. Durante a internação foi solicitado TC de abdômen e os exames laboratoriais, analgesia e hidratação desse paciente. O laudo da tomografia revelou aparentemente descontinuidade do diafragma. Então tem uma alteração ali então do diafragma em situação parietal à esquerda, com herniação do corpo gástrico para a cavidade torácica. Então qual que é aqui provavelmente, que tipo de hernia é? Essa daí, se subiu o fundo, seria tipo 2. Tipo 2, né? Ou ele poderia ter tipo 3 ali, que não dá pra ver. Seria misto, seria mista, né? Fundo do estômago. Tá? Mas se for só o fundo do estômago, então é uma tipo 2, tipo o quê? É deslizamento ou... A gente tem deslizamento ou... Vaga... Hã? Paraesofágica. Paraesofágica é quando você tem o conteúdo do estômago indo, tá bom? A mista é porque você tem tanto de deslizamento, que é o próprio esôfago, quanto o estômago indo, o fundo do estômago, né, passando pelo diafragma. Então, resultado dos exames, o paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico para a correção da hérnia diafragmática. Durante o procedimento, identificou-se hérnia diafragmática com o fundo do estômago em seu interior. Então, realmente, tipo 2, com redução do conteúdo gástrico sem sinais de necrose, relacionou-se correção da hérnia e fixação do estômago ao diafragma. Tá? Então, melzinho na chupeta, né? O que a gente viu até agora. Não tem nada muito complicado. Não, o trato gastrointestinal acho que é mais tranquilo. Bora embora? O renal. Melzinho na chupeta. Não, pé de ar. Coisas aí. Tem neuro, né? Pelo menos um passo. Isso é igual o Lula. O meu sangue é depois. Então, estômago. Vamos continuar ou vocês querem intervalo agora? Oi? Continua? Então vamos. Paga a luz lá, gente. Ô, coitado. Nada é fácil. Soubeste aí daí. Tava só você. Então tá, então agora a gente vai falar o quê? Das patologias relacionadas então ao estômago, tá bom? Então o estômago é o quê? O estômago ali então é o saco, né? Então que a gente tem o quê? O armazenamento e de fato, né, o processo de digestão, né, ela começa desde a boca, porque já recebe o quê? Enzimas, a amilase, mas é no estômago que você vai receber muitos, né, a acidez, o ácido clorídrico, né, vai ser responsável então pelo início ali dessa digestão, com a quebra das proteínas, né, dos carboidratos, enfim. Então esse não coloquei foto, né? Tem lá. Então o estômago você tem o quê? Tanto ali, ó, digestão mecânica pela própria peristalse. Então quando você coloca ali o esteto na região do epigastro, você tem o quê? Você tem ruídos hidroaéreos ali em quantidades maiores, né? Por quê? Porque o estômago é esse órgão que vai ter o quê? Uma peristalse aumentada, com o intuito de quê? Misturar o bolo alimentar, tá bom? Porque isso vai ajudar no processo também de digestão, tá? E a digestão química. Então, o que você tem ali no estômago? Você tem a produção do ácido clorídrico, né? A partir do estímulo ali da gastrina, tá? Que vai ser responsável, então, tanto pela digestão e entra também como um fator de proteção, né? Para uma esterilização desse alimento, tá? O pepsinogênio, e você vai ter o quê? O fator intrínseco que a gente viu lá, que é responsável, né,
pela absorção da vitamina B12. Você tem mucina, que vai ser a camada protetora do estômago, então. Então, o estômago, ele tem o quê? Ele tem uma mucosa diferenciada. Ele tem tanto o quê? Não coloquei foto, mas quando você faz o corte, vocês vão lembrar disso na anatomia, que o estômago tem pregas. Ele é rico em pregas, tá bom? Porque essas pregas vão o quê? Elas vão aumentar ali, né, a superfície de absorção e para que ocorra também a digestão do alimento ali no estômago, tá? E ele tem o quê? Uma mucosa diferenciada, tá bom? Por quê? Porque ele tem uma camada protetora, né, para diminuir o quê? A agressão desse ácido clorídrico na própria mucosa. Então você tem produção tanto dessa mucina, quanto que ela é rica também em bicarbonato, tá bom? Para quê? Porque o bicarbonato vai formar um sistema tampão, diminuindo a acidez ali na mucosa do estômago, tá? Então você tem motilidade gástrica, então você tem o esfíncter esofágico inferior, né, na transição ali do esôfago no estômago, e você tem ali o esfíncter pilórico na região do piloro do estômago, que vai se abrir para que o conteúdo passe para o duodeno, né, para o intestino, tá? Então, a partir do momento ali que você tem então a motilidade do estômago e a abertura desse esfíncter após o alimento receber, né, sofrer esse processo tanto de... Tá bem? Não, minha filha é grávida, né, que eu tô com a barriga desse tamanho. Não é? De repente estourou a bolsa. Não é. Eu só fiz parto no internato, só lá na maternidade. Depois nunca mais Acho que tem gente aí que sabe mais que eu parto, que a nossa enfermeira. Enfermeira do interior. Não, parto. Gente, quando eu vejo os meninos nascem lá, eu digo, gente. Bora! Então ali, ó, então o esfíncter ele se abre liberando ali o conteúdo para o intestino, tá? Aí em relação à inervação também, a gente tem o nervo vago nessa questão da motilidade e circulação do estômago, tá? E a regulação hormonal, a gente tem gastrina, tá bom? Somatostatina e tem a CCK. Tá? Então a gastrina é o que? São as células responsáveis pela produção do ácido clorídrico, tá bom? Então o ácido clorídrico ele é formado a partir então ali secretada ali, a gastrina é secretada pelas células G e vão estimular então a liberação do ácido clorídrico pelas células parietais do estômago, tá bom? A somatostatina, que são produzidas pela célula D, que vai inibir a liberação de gastrina. Então você tem, em todo o organismo você tem o quê? Um sistema ali de controle, um que produz e um que inibe a produção, tá bom? Então o que vai estimular a produção do ácido clorídrico é a gastrina, tá? E o que vai inibir é a somatostatina. Então você tem, eu não sei se eu coloquei aqui, quem olhou a aula, se tem Zolin e Ellison, tem, né? Que é o que? Você tem gastrinomas, você tem tumores, né, presentes no trato gastrointestinal, que vão levar o que? A hipersecreção da gastrina, que vai levar a quadros de hipercloridria no estômago, tá? A CCK ali é produzida onde? No duodeno, não é no estômago, mas que vai estimular a liberação então das enzimas pancreáticas, tá? Tripsinogênio, a lipase, que vão ser responsáveis pela liberação, pela degradação ali então das gorduras, tá? E aí, quais são as principais patologias relacionadas ao estômago? De longe, a gente fala em gastrite.
O que é gastrite? Toda ite é o quê? É um processo inflamatório que ocorre, então, ali na mucosa do estômago, tá? Então, a fisiopatologia está relacionada a quê? A essa perda do equilíbrio entre a produção do ácido e a inibição da produção desse ácido. Então, você tem um ambiente muito mais ácido que vai levar a esse processo inflamatório, seja agudo ou seja crônico, dependendo do tempo, tá? De exposição. Então, ali a fisiopatologia vai envolver, então, desequilíbrio entre os fatores de proteção e os fatores de agressão. Então, a gente tem ali, ó, mucosa gástrica é protegida por uma camada de muco, que a gente viu lá, a mucina, tá bom? E de quê? De bicarbonato, que vão, o quê? Diminuir o pH ali, então, né, na mucosa do estômago, para diminuir a ação do suco gástrico, o irritativo do suco gástrico, tá bom? E um fluxo sanguíneo adequado e produção de prostaglandina, tá? Então, esses fatores protegem contra a reação de substâncias do ácido clorídrico e a pepsina. Quando esse equilíbrio é perturbado, ocorre inflamação e dano da mucosa gástrica. Então, aqui a gente tem o quê? Uma mucosa normal. Então, o muco, tá bom? A mucina ali com o bicarbonato, tá bom? A mucosa, aqui as células da mucosa, e aqui a submucosa, vocês vão ver aí, que vão levar à produção desse muco responsável por essa proteção. Então, se você tem fatores que vão levar a esse desequilíbrio, o quê? A presença do H. pylori, Helicobacter pylori. Você tem o quê? Novamente entrando aqui, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, tabagismo, álcool, tá bom? Vão levar a essa perda do equilíbrio, tá? Com o quê? A diminuição da produção desse muco. Fatores de estresse também, vocês já devem ter ouvido falar em úlcera de estresse. O que é isso? Ocorre muitas vezes em pacientes internados, principalmente em CTI, ou pacientes que passaram por um processo de choque, seja de choque séptico, ou trauma, grandes queimados. Por quê? Porque essas patologias vão levar, um choque séptico, por exemplo, vai levar à diminuição do quê? Do fluxo sanguíneo para o estômago. E o fluxo sanguíneo adequado para a região do estômago é extremamente importante na fisiologia para a produção do muco e para a produção de prostaglandinas, que vão ser fatores protetores para o estômago, tá bom? Então, essas patologias também vão levar o quê? A uma desregulação na produção desse muco, tá? E um processo, esses processos vão levar inicialmente à inflamação e persistindo, dependendo do grau, até mesmo a uma lesão ulcerada, tá bom? Então, a formação de úlceras no estômago, tá bom? Ou do duodeno. Então, os fatores de agressão, os AINES, tá bom? Então, os AINES vão inibir lá a COX-1, inibindo o quê? A produção de prostaglandina, que são importantes na produção do muco, tá bom? E da liberação ali de bicarbonato, tá? No estômago. Então, ali, ó, a redução das prostaglandinas, menor produção de muco e bicarbonato, deixando a mucosa vulnerável ao ácido gástrico e à pepsina. Olha, ó, AINES comprometem a produção da camada de muco, tá bom? Então, você tem aqui, ó, essa foto mostrando aqui, ó, o suprimento vascular da camada submucosa, né? Que ela é rica e ela é importante para que se mantenha esse processo contínuo da produção do muco, tá? Então, o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais levam, então, ao efeito desregulador e a gastrite, tá bom? Álcool e outros irritantes. O álcool por si só, ele já é irritativo, tá bom, para o estômago. Ali, ó, ela vai ter o efeito direto na mucosa gástrica, tá? E vai permitir o contato, então, do ácido clorídrico com as células epiteliais. Então, aquele muco, ele acaba se desfazendo, tá bom? Então, você já tem esse contato direto, tá bom? Bebidas cafeinadas, fumo também são irritantes gástricos, por isso que a gente
tanto na doença do refluxo gastroesofágico, úlcera ou gastrite. O que a gente fala? O paciente evitar chocolate, evitar o cigarro, o álcool e o café, né? A cafeína, tá bom? Refluxo biliar também é uma causa de gastrite. Então, os pacientes ali que passaram por cirurgias gástricas, tá bom? Você pode ter o quê? Um refluxo do conteúdo. Porque se vocês lembrarem da anatomia, você tem aqui aquele ducto, né? Como é que é o nome do ducto? Da onde pra onde? Da onde pra onde? Da onde ele tá saindo? Não, você tem a vesícula, Colédoco? o colédoco, desembocando justamente ali no início, na primeira porção ali do duodeno. Então você pode ter patologias que levam ao refluxo, então, ali do conteúdo da bile, né? Do duodeno para o estômago, e é extremamente o que? Alcalino, né? E aí isso também pode levar a um processo irritativo. Ali não por hipercloridria, mas uma gastrite alcalina, tá? Ali, ó, fatores de proteção comprometidos. Produção de muco e bicarbonato, que a gente já falou. Um fluxo sanguíneo comprometido, como eu falei para vocês, né? No caso, qualquer situação que possa diminuir, levar a um quadro de hipotensão, né? Um paciente que sofreu um trauma, que perdeu grande quantidade de sangue, um paciente que está em choque séptico. Então, essa redução do fluxo ali para a submucosa vai levar à produção ineficiente de muco, tá bom? E redução da síntese de prostaglandinas. Doenças também que levam à produção aumentada de histamina também podem levar a quadros de gastrite, tá? E a gastrite por Helicobacter pylori, que com certeza aí é uma das questões mais comuns que caem em gastro, né? Até mesmo, não só restrita a gastro, mas você tem medicina de saúde da família, porque é uma patologia extremamente comum. E o Helicobacter pylori, então, é essa bactéria gram-negativa, né, que tem esses flagelos, e ela tem uma especificidade para o estômago, tá bom? Por quê? Porque geralmente as bactérias, elas não se situam em ambientes muito ácidos, né? Mas ela tem o quê? Ela produz uma enzima que cria ao redor dela um ambiente mais alcalino, tá bom? Menos ácido. Por quê? Porque ela tem essa enzima. Quando a gente pede lá endoscopia digestiva alta com teste da urease, então você detecta a presença do Helicobacter pylori nessa biópsia que é feita ali, pela presença dessa enzima. E essa enzima é uma enzima secretada pelo Helicobacter pylori que vai transformar a ureia presente no ácido clorídrico em amônia. Então isso vai criar ao redor dela um ambiente mais básico que vai permitir a sobrevivência dela ali no estômago, tá? Ela é muito comum em países, né, subdesenvolvidos, porque você tem uma transmissão oral fecal e ela está intimamente relacionada a esses quadros de gastrite e de úlcera péptica, tá bom? Então você tem ali, ó, o quadrinho 1 mostrando a penetração, então, do Helicobacter pylori e a adesão à mucosa gástrica epitelial, tá bom? Então ali ele entra, gruda ali na parede do estômago, tá bom? E aí começa um processo, então, de replicação. Aqui tá mostrando aqui, ó, a produção de urease e a transformação da ureia em amônia, criando ao redor dela ali um ambiente, né, que favoreça a permanência e a multiplicação dela, tá? Essa desregulação ali, só que ela é o quê? É uma bactéria que ela vai estimular a produção também de gastrina, a presença dela ali, e hipercloridria, não ao redor dela, mas os demais tecidos ali, que vai levar a um processo inflamatório crônico, podendo culminar ali numa úlcera, tá? Então você tem ali, ó, a presença o quê? Que a presença do Helicobacter pylori vai ser responsável
por esses processos, né? Da gastrite, de inflamação da mucosa, do tecido do estômago, e pode levar à formação de úlceras, né? Então, a doença ulcerosa péptica, tá? 90% dessas úlceras, elas vão estar situadas não no estômago, mas na região aqui do duodenal, tá bom? Então, uma gastrite, inicialmente o Helicobacter pylori vai levar ao quê? A quadros de hipercloridria. Então, esse excesso de ácido clorídrico vai chegar até o duodeno, irritando a mucosa do duodeno, né? Porque ela está preparada para um certo grau de acidez. Se você tem mais acidez, a região que vai estar mais propensa à formação dessa úlcera vai ser a região do intestino. Porque o estômago ainda tem uma mucosa o quê? Tem um tecido mais preparado para essa acidez, tá bom? Então 90% vai estar presente aqui, tá? Ao longo do tempo, gente, a presença do H. pylori vai levar o quê? A gente tem o quê? Gastrite crônica. Qual que é a característica de uma gastrite? A gastrite aguda, você tem o quê? Quando faz endoscopia, você tem a presença de focos, muitas vezes, de hemorragia, focos de hiperemia, erosão. Na gastrite crônica é muito comum que tenha o quê? Diminuição ali das pregas do estômago, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter uma retificação ali da mucosa, tá bom? Que vai levar a quadros aqui, ó, de pangastrite com normo ou hipocloridria, tá? Então, essas úlceras gástricas geralmente estão relacionadas a processos de infecção crônica pelo H. pylori, tá bom? E ao longo do tempo vai levar o quê? A uma atrofia. Mordeu, né? É os fantasmas, viu? Tem um fantasma bem real no caso. Hipocloridria no estômago. E aí vocês vão ver ano que vem, em gastro, que vocês têm úlcera de pequena curvatura, úlcera de corpo, úlcera duodenal, tá? Eu não coloquei aqui, vai para fisiopatologia mesmo. Então, mas para vocês se atentarem que a gente tem o quê? A gente tem, a gente pode ter um processo inicial de hipercloridria, com formação principalmente de úlcera duodenal, tá bom? E cronicamente levando a um processo de gastrite com hipocloridria, porque você vai perder aquela mucosa normal, tá bom? Essas pregas, né? Perdendo que a capacidade de produção do ácido, tá bom? Ali, ó, a infecção por H. pylori apresenta-se mais frequentemente como gastrite, predominantemente antral com hipercloridria, tá bom? O H. pylori causa lesão das células D produtoras de somatostatina, que vai ser justamente o hormônio que vai levar ao quê? A inibição da gastrina, né? Que vai levar a produção de H. pylori. Então, que vai resultar em úlceras duodenais em mais de 90% dos casos. A infecção pode progredir para as demais regiões do estômago, como infecção tardia, levando a uma pangastrite atrófica. Tá? A virulência ali, então, do H. pylori está relacionada à presença dos flagelos, a urease e as adesinas, tá bom? Que são o quê? As características intrínsecas do H. pylori que vão permitir a colonização e a permanência, então, dessa bactéria no estômago, tá bom? Então, não tem muita diferença do que a gente já vem vendo não, né? Até na meningite, então a presença dessas adesinas, a presença dos flagelos, tá bom? E a presença da urease, que é a enzima que vai converter, então, a ureia em amônia do ácido clorídrico, diminuindo, então, o pH ali da região de colonização, tá? O que vai ocorrer em relação à produção ali das citocinas? Então ali, ó, a presença do H. pylori, né, vai levar a um processo então de inflamatório,
ativando aqui, ó, os linfócitos T e CD4, levando muitas vezes a um processo que é a liberação de citocinas, que vão levar a vacuolização celular. Então, né, o que é a vacuolização celular? As células, elas passam a ficarem maiores, né? E elas perdem a anatomia normal, tá bom? E perdem também a capacidade, né, funcional, tá bom? E também vai levar à morte celular programada, tá? Você tem ali, ó, em relação ao H. pylori, você tem linhagens que produzem. Eu vou colocar aqui para vocês, mas assim, não vou ser tão específica na prova não, tá bom? Então, que vão ter ali, ó, KGA positivas, que vão produzir ali, ó, a produção de anticorpos contra essa proteína, tá? E a presença disso aqui, ó, essa linhagem tá relacionada a quê? A uma resposta inflamatória mais exacerbada, tá bom? Basicamente é isso. E a gastrite de estresse que eu falei para vocês, está relacionada então a esses processos. A gente tem que lembrar por que pacientes, é todo paciente que precisa receber, né? A gente vê lá quando o paciente está internado, vocês vão ver no hospital que a gente tem lá o pantoprazol, o omeprazol na prescrição do paciente. Nem todo paciente precisa receber, tá bom? Mas por que isso ocorre? Justamente por isso aqui, pela gastrite de estresse, pela possibilidade da formação de úlcera de estresse. Então, pacientes que estejam gravemente enfermos, pacientes que estão em ambiente de UTI, tá bom? São pacientes que devem receber inibidor de bomba de próton, tá bom? Para tentar diminuir, né, a possibilidade disso ocorrer, tá bom? E a doença ulcerosa péptica, então, ela é o que? Ela é uma consequência desse processo inflamatório. Então, é quando ocorre o que? Uma perda da integridade, né, desse tecido, e você tem formação, então, ali dessas úlceras, tá? Aqui a gente está mostrando a erosão restrita ali, né, a mucosa, e uma úlcera pegando aqui, ó, toda essa região, tá? Então, você tem ali, ó, perdas da barreira de proteção, que a gente já falou, e as causas. AINES, úlceras de estresse e síndrome de Zollig-Ellison, tá? Então, a principal causa é o H. pylori, tá bom? A principal causa de úlcera é o H. pylori, tá bom? A segunda causa é anti-inflamatórios não esteroidais. Para vocês verem, gente, vocês vão, talvez vocês já tenham tomado aqui, talvez alguém da família, mas muitas vezes você tem médicos que fazem receitas para serem manipuladas para o paciente, que tem lá anti-inflamatório não esteroidal, que o paciente já chegou o paciente para mim usando há 3 anos. Um meloxicam lá em dose baixa, junto com uma amitriptilina, junto com, entendeu? Então, assim, AINE é causa de hemorragia digestiva alta, principalmente idoso, não se utiliza anti-inflamatório não esteroidal, tá bom? Então, o idoso, ele já tem o quê? O idoso, por si só, já tem o envelhecimento de todos os órgãos. Então, você tem diminuição da quantidade de néfrons, né? Você tem já uma atrofia ali do estômago, então com diminuição da produção do muco normal, tá bom? E aí eles são pacientes extremamente suscetíveis a apresentar hemorragia digestiva alta pelo uso de anti-inflamatórios, tá bom? Úlceras de estresse, já falei. Então, as lesões, elas podem ser crônicas, recorrentes, né, e levar a uma morbidade significativa, tá bom? Então, a maior parte, o que? Você vai ter o paciente que vai queixar de dor, tá bom? Pode queixar de pirose, tá? E você tem também, muitas vezes, a presença ali
de efeitos relacionados a esse processo inflamatório. Aqui, ó, anemia por deficiência de ferro, porque você vai precisar ali, né, dos fatores intrínsecos ali, que são responsáveis pela absorção, né, tanto da vitamina B12 quanto do ferro, para que seja produzido as hemácias, tá? Você pode ter quadros, né, de complicações de hemorragia ou perfuração. A dor aqui, geralmente ela vai ocorrer o quê, ó? 1 a 3 horas após a refeição. Então, assim, a refeição muitas vezes melhora com a refeição. Então, depois que aquele conteúdo, que o alimento, ele foi digerido e passou, você tem o quê? Passou pelo duodeno, mas o estômago, então, agora ele fica o quê? Sem alimento e você vai aumentar a acidez, tá bom? Então, nesse período pós-alimentar, que você já teve o tempo do alimento passar pelo estômago e pelo duodeno, essa hipercloridria ali residual vai levar a esse quadro de dor, tá bom? É muito comum que os pacientes queixem de dor que piora geralmente à noite, tá bom? E a alimentação ali vai ser um fator de melhora, porque o alimento vai vir e vai tamponar, né, essa mucosa, tá? Náuseas, vômitos, distensão, eructação, perda significativa de peso também pode estar associado, tá? Então, o que você tem? Na doença do refluxo gastroesofágico, você tem que geralmente a pirose, a dor, ela vai piorar logo após a alimentação, tá bom? Então, isso é uma cara que fala mais a favor da questão do refluxo, tá bom? Essa dor que ocorre 2, 3 horas após a alimentação fala mais a favor de úlcera, né? Principalmente duodenal, tá bom? E essa síndrome de Zolling-Ellison. Então, a síndrome de Zolling-Ellison, ela é o quê? Ela é uma síndrome que vai levar a gastrinomas, tá bom? Formação de tumores que são ricos em células ali produtoras de gastrina, tá? E a gastrina vai ser responsável pela produção de ácido clorídrico, tá bom? Esses gastrinomas, eles podem ser encontrados no intestino delgado ou no pâncreas, tá? A queixa do paciente geralmente vai estar relacionada a quê? À presença dessas úlceras, que vão ser principalmente duodenais, tá? E pode ser tanto dor, quanto o paciente pode apresentar também quadros de diarreia crônica, tá? Ó, 25% tem neoplasia endócrina múltipla, então não só os gastrinomas, mas você pode ter presença de outros tumores relacionados a endócrino, tumor de tireoide, tá bom? Outros tumores podem estar também presentes. Isso aqui é uma condição genética que predispõe ao desenvolvimento de tumores em várias glândulas endócrinas. Então você pode ter tanto suprarrenal, né, quanto tireoide, e aí a presença também desses gastrinomas. E aqui mostrando, ó, a presença do gastrinoma e a úlcera duodenal. Então, fisiopatologia, superprodução de gastrina, que é o hormônio que vai estimular as células parietais a produzirem ácido clorídrico. Hiperacidez gástrica decorrente dessa hipercloridria, tá bom? E as complicações, você vai ter complicações relacionadas a essa hipercloridria. Então, úlceras principalmente duodenais, que podem levar até mesmo a quadros de perfurativos, tá bom? Esofagite e estenose ali de piloro ou duodeno, tá? E eu preciso de um intervalo agora. Isso é legal, professor, isso é legal. No seu momento. Descansar a voz. Que horas são? 20h23. 10 horas a gente volta? Sim. Então.